Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom. Mais uma quinta-feira juntos para mais uma caminhada em torno das Sagradas Escrituras. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor e levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Boas novas na web, como acontece às quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui com mais um programa, a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, neste ano, sob o tema Fazendo uma Grande Obra. É isso que a igreja faz, uma grande obra que nos foi entregue pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse ano de 2025, estamos debaixo dessa ordem, desse propósito. E a palavra do ano é propósito. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, sempre ao domingo, a partir das 9h30 da manhã e às 19 horas. Você é o nosso convidado. Venha com a sua família, domingo pela manhã, grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto. Nesse mesmo horário, há um espaço especial, uma programação muito especial para a sua criança. Você tem criança, pode trazer. Ela vai ser bem cuidada, ela vai gostar da programação e você vai poder assistir o culto tranquilamente. Nesse mês, o mês de aniversário da igreja, com uma programação toda especial. Vem estar conosco. Nosso tempo fica na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Temos aniversariantes da semana. Vamos estar orando pelos aniversariantes. No dia 2, a irmã Eugênia. No dia 3, a irmã Zilda. No dia 6, amanhã, a irmã Raquel Santos. São esses 3 aniversariantes da semana. Queremos aqui mandar o nosso abraço, meu, da Lígia, da nossa família, de toda a igreja, para essas 3 irmãs. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas com toda a sorte de bênção e muitos anos de vida na presença do Senhor, com vitórias e conquistas para a glória dele mesmo. Vamos falar com Deus? Hoje é aniversário de casamento da Lília do Francilino. Também tem o aniversário de casamento hoje. É hoje? Da Lília e do Francilino, da filha e do genro. Que alegria! Deus possa estar abençoando a vida de vocês, o casamento, todas aquelas bênçãos que Deus tem separado para os casais estejam sobre a vida dos nossos queridos. Deus abençoe rica e abundantemente. Vamos falar com Deus onde você estiver. Você pode nos acompanhar orando, compartilhando, convidando, comentando.
Simples assim você pode nos ajudar. Vamos orar então. Querido Pai, amado Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Deus provedor que jamais nos abandona, que cuida de cada um de nós. Louvamos ao Senhor pelas orações respondidas, pelo pão de cada dia, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Tua palavra, pela salvação que temos em Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor nossa família, família biológica, presente de Deus para nós, e também a nossa família espiritual, a Igreja do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor possa estar nos abençoando. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a vida dos dizimistas, dos ofertantes, aqueles que têm feito chegar à Tua casa, ó Deus, os dízimos e as ofertas, os mantenedores da casa de oração, da voz profética, da adoração profética. Ó Deus, que o Senhor faça-nos prosperar e que, ó Deus, os dízimos e as ofertas possam cumprir os propósitos para os quais o Senhor mesmo estabeleceu. Em nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor a vida das aniversariantes desta semana, que o Senhor possa estar cobrindo cada uma delas com as mais preciosas bênçãos, com muitos anos de vida, alegria, paz, saúde, que elas possam ter muitos anos refletindo a imagem do Senhor por onde passar. Que, ó Deus, elas tenham sucesso e toda a sorte de bênção. Também queremos agradecer a vida do casal, Lilian Rose Francelino, nossa filha e nosso genro, que completa mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor Deus continue com a sua mão estendida sobre eles, protegendo-os, guardando-os, sustentando-os, que os céus estejam abertos sobre a vida deles e dessa família. Que o Senhor possa ser ali o Deus protetor, o Deus provedor, que o Senhor possa ser ali, ó Deus, o centro daquela casa e que eles possam continuar rompendo em fé, vencendo dia após dia para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, nos livra de tudo aquilo que não provém do Senhor, que haja paz na nossa nação, que os brasileiros, ó Deus, possam ter os meios para uma vida digna, conforme o Senhor mesmo tem planejado. Ó Deus, que o Senhor remova de nossa terra tudo que não é para o nosso bem. Que a bênção do Senhor possa estar em cada família, em cada lar, em cada casa, na vida dos casais, das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos idosos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor nos fortaleça, nos capacite a continuarmos anunciando a mensagem de paz, de alegria, de salvação, de libertação e cura. Em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós aqui, sobre cada pessoa que terá contato com este programa, que este programa possa romper as barreiras e alcançar pessoas e tocar os corações. Oramos, Pai, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é muito, muito bom. Estamos aqui, tentando aqui nos arranjar com sisteminha novo aqui. E vamos continuando. Muito bem, queridos. Primeiro
programa do mês de junho, né? E vamos começar com novidades, né? Você que está aí no grupo do WhatsApp da igreja deve ter visto aí. Vamos começar uma nova série de programas na quinta-feira. Vamos continuar contando história. E dessa vez a história de Jonas. Uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. O que acontece muitas vezes conosco. E nesse primeiro capítulo vamos fazer alguns destaques sobre esta linda história. E o episódio de hoje, o primeiro episódio, é no barco errado. Você já tomou uma condução errada? Imagina uma embarcação, você entrar e viu que entrou na embarcação errada? E foi o que aconteceu com Jonas. Mas não foi por engano, não. Foi porque ele estava fugindo do Senhor. Tem tudo a ver conosco. Que muitas vezes achamos que podemos fugir de Deus. E vamos acompanhar essa história e ver como ela é atual, atualíssima. Está no capítulo 1 de Jonas. Eu não vou ler porque hoje eu vou fazer só uma introdução sobre esta história. Guarde no seu coração a história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus e logo num barco errado, na condução errada. Foi o que aconteceu com Jonas. Vamos ver aqui alguns destaques dessa história. Jonas foi um profeta. Vamos falar sobre a profecia de Jonas, o tempo que foi. Não hoje. Hoje eu quero só chamar a tua atenção e destacar alguns pontos de atenção para essa linda história. Diminui um pouquinho aqui o som. Isso. Vamos lá então. O que diz essa história logo de saída? Qual foi a primeira questão? Foi que Jonas teve dificuldade. Ele não teve uma prontidão de ouvir a voz de Deus. Deus chamou Jonas e deu a ele um encargo, uma missão, e disse que o que ele deveria fazer. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Veja que coisa. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para com eles ir para Tarse, para longe da presença do Senhor. Olha o que está escrito no texto. Eu li os 3 primeiros capítulos. E foi isso que aconteceu. Assim começou a história. Ele entrou, então, numa, como podemos dizer na linguagem de hoje, numa canoa literalmente furada. Se não estava furada quando ele entrou, depois furou. Qual é o problema aqui? A primeira lição, o primeiro ponto de atenção é que ele teve dificuldade de ouvir a voz de Deus. Faltou no coração dele prontidão. Você pergunta, Jonas era crente? Era, ele era um profeta. Vamos falar depois sobre ele, que é bom conhecer sobre o ministério daquelas pessoas que nós estamos contando a história dele. Vamos depois. Mas hoje eu quero só chamar assim, atrair você, despertar o seu interesse, né? Então, ele ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarse, né? Então, no próximo episódio, o tema será esse. Vamos entrar bem no âmbito da questão. É assim, ouvir a voz de Deus. Por que Deus fala? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Então, ouvir
a voz de Deus falando sobre o que precisamos fazer no nosso dia a dia. Ouvir a voz de Deus nos falando sobre o que Ele quer que nós façamos, que tem a ver com o seu plano. Ouvir a voz de Deus para ouvir e entender o que Ele quer que nós venhamos a fazer no cotidiano, na nossa casa, na rua. Estar sempre com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Concorda? Mas por que é importante para ouvir a voz de Deus? Você pode pensar assim, mas por que tem que ouvir a voz de Deus? Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não teremos direção. Ficamos como um barco à deriva. Foi como ficou Jonas. Ele entrou num barco que se pôs logo à deriva, porque ele não quis dar ouvido à voz do seu Deus. E o que nós hoje, no nosso dia, mais precisamos, queridos, é estar muito atentos para ouvir Deus falando. Então, a história de Jonas é simplesmente maravilhosa. Vale a pena ler o livro de Jonas, pequenininho, 4 capítulos, riquíssimo de lições, né? Tem ali lições preciosas para nós hoje, né? É muito atual. E podemos dizer que é uma história assim, fascinante, cheia de emoção, né? É o 32º livro da Bíblia e nele nós vamos acompanhar todas as situações que aquele homem encontrou. Então, se recusar a ir para Nínive a pedido de Deus foi a sua questão. Talvez essa não seja a sua, porque você nem mora perto de Nínive, você nem está em Jope, onde ele pegou o navio, você está aqui no Rio de Janeiro, quem sabe alguma parte do Brasil, mas ele recusou de caminhar na direção que Deus lhe orientou. Ele se recusou a caminhar, a ouvir o pedido de Deus. Então, vimos aqui que as consequências não foram boas. Então, a palavra de Deus vai dizer, a história dele, e outros com outras pessoas também, que Deus escolheu Jonas para aquela missão. Interessante, né? Deus escolheu Jonas para aquela missão. E será que eu sei qual a missão que Deus me entregou? Para que missão Deus me escolheu? Você, minha irmã, meu irmão, minha filha e meu filho na fé, você está consciente disso? Se não está, está faltando aí alguma coisa que precisa ser ajustada na sua vida. Deus chamou Jonas e deu a ele um encargo, uma missão, naquele ambiente dele, na circunstância que ele vivia, naquele momento dele, para cumprir um propósito de Deus. É assim que Deus faz conosco. Talvez você esteja aí, diz, mas eu estou aqui, eu sou crente, eu vou à igreja. Jonas também era. Jonas era um profeta. Mas no seu ambiente, no seu habitat, no seu dia a dia, nas suas circunstâncias, Deus, às vezes, escolhe você para fazer alguma coisa. E às vezes, na nossa percepção, é tão simples, mas para Deus é tão importante. E precisamos, então, estar atento a isso. Ele escolheu Jonas para ir, era profeta, fazer o quê? O que o profeta faz? Pregar, anunciar a palavra. Aliás, esse chamado é para todos. Alguns estão nesse chamado por uma questão de ofício e o outro está nesse chamado por uma questão de ser filho de Deus. Sim, um faz por ofício, outro faz por ser filho de Deus. E ele chamou, então, Jonas para ir a Nínive. Vai a Nínive. Para falar o quê? Pregar sobre duas coisas importantes. O arrependimento que o povo precisava e sobre o amor de Deus. É a essência, o centro da mensagem que Deus coloca nos nossos corações para que nós possamos compartilhar com as pessoas. Se arrepender
deixar aquilo que está fazendo que entristece a Deus, mudar de direção, não é? E receber o amor de Deus na sua vida. Mas Jonas se recusou. Jonas falou assim, Jonas achou que ele era mais importante do que Deus. Ele se colocou acima de Deus. Não, Deus quer isso, mas eu quero outra coisa. E eu sempre gosto de lembrar que o cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer para a vida dele. E ele sabe que às vezes as coisas que ele está querendo não é o que Deus quer. Porque o Espírito Santo mostra isso. E mas Jonas assim, não quis não, ele se recusou. Ele achou, não vou lá não. Eu vou pregar para aquele povo vai me hostilizar. Aquele povo é um povo mau. Nós vamos ver depois que ele até disse, esse povo não merece que eu saia e vou lá pregar para ele. Então, eu vou pegar outro lugar, eu vou entrar num outro barco. Ele tinha temor de cumprir aquela missão. Então, ele foge, como o texto diz, da presença de Deus para outro barco, para outra cidade, no barco errado. O maior engano que nós temos, que as pessoas todas têm, é achar que pode fugir da presença de Deus, sabia? Mas não dá para fugir da presença de Deus. E Jonas se recusou, ele fugiu e entrou no barco errado. Será que você não está num barco errado? Sendo crente, sendo um filho ou filha de Deus, fazendo tudo direitinho aos seus olhos, mas está faltando alguma coisa que Deus pediu para você que você disse, não, isso aí eu não vou fazer não. E ele foi então para outra cidade no barco errado. E veio então o quê? Vieram as consequências. Sim, olha só como essa história vai ser emocionante. Porque ele tomou essa decisão aparentemente tão simples, ninguém sabia, era ele Deus. Tem coisa que está somente entre nós e Deus, ninguém sabe, mas quando nós contrariamos a Deus, ao Senhor, as consequências vêm. O que foi que veio a consequência? Tempestade. Tempestade. Às vezes, a tempestade se abate sobre nossa vida e a gente fica perguntando, mas por quê? Por quê? Nos esquecemos que ali atrás, em determinado momento, nós nos recusamos a ouvir a voz de Deus, tomamos uma direção diferente. E ele então teve como consequência uma tempestade que atingiu o barco. E aquele barco ficou à deriva, a ponto de naufragar. Então, ele foi considerado o causador do problema, a gente vai ver depois, e foi lançado ao mar. Então, olha, não ouviu a voz de Deus, fugiu da presença de Deus, vieram as consequências, tempestade, foi lançado ao mar e foi o quê? Engolido por um peixe. E a palavra de Deus diz que ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Que tristeza! Eu estava lendo essa semana, aconteceu no Chile, e tem até um vídeo na internet, um rapaz estava no mar, o pai com o pai, e veio uma baleia e engoliu aquele jovem, mas foi muito rápido. Chegou a pegar, engoliu ele e depois cuspiu aquele jovem. Está na internet, pode ver que você vai achar. Mas com Jonas foi diferente.
Ele passou ali um drama tremendo. Ah, tem tanta gente que foi engolido por uma situação na vida e foi, abocanhado. E está se remoendo aí. Está sem saber o que fazer da vida. Como sair dessa situação. Mas sabe qual foi a saída? A saída que todos nós temos? Arrependimento. E Jonas lá clamou e se arrependeu depois de ter ficado no ventre daquele animal por 3 dias e 3 noites. E aquele peixe o cuspiu. Fato real, verdadeiro, que aconteceu no mundo natural, no mundo físico, mas que representa muito o que acontece na vida espiritual. Não é verdade? Vamos caminhando na vida, de repente, temos uma direção de Deus, sabemos o que Ele quer, aí a gente não faz. Porque não quer ouvir a voz de Deus. Toma outra direção, se recusa. Então vem as consequências. Tempestades. Tem até um jargão que diz, eu tô no vento, numa ventania. Mas será por quê? Que está no meio da tempestade? Será que tem recusado a ouvir a direção do seu Pai Celeste? É para nós pensarmos. E ele então foi de mal a pior. A situação o lançou fora daquilo que parecia ser a proteção dele, o barco. O barco errado. E agora vem aquele peixe enorme e engole Jonas. E ele passou por essa experiência dramática. Mas essa história de Jonas vai mostrar o grande amor de Deus que se manifestou na vida de Jonas e viria depois, ao final vamos ver, se manifestar na vida daquele povo. É assim mesmo. Deus não quer que ninguém fique ou morra dentro de um peixe grande. Não. Deus não quer que ninguém fique aí caminhando, navegando em barco errado, sendo açoitado pelas tempestades dessa vida. Não, Deus não quer isso. Mas Deus quer que seus filhos sigam a direção que Ele tem para cada um de nós. Então é isso que nós vamos ver nessa história e é o que nós precisamos fazer. Eu desafio você a estar acompanhando essa história, como eu disse, fascinante, né? De alguém que teve uma experiência profunda com Deus e pôde experimentar a misericórdia e o amor de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tudo que você está envolvido. Olha, de repente você está aí para pegar um barco errado. Fale com Deus. Quem sabe já entrou no barco. Não espera a tempestade se abater. Já entrou no barco errado. É tempo de voltar-se. É tempo de se voltar e se reconciliar com o nosso Deus. Você pode fazer isso. Não importa a situação que você está. O Jonas fez isso estando numa situação dificílima. Sim, no ventre de um peixe. Eu creio que ninguém que está me ouvindo está no ventre de um peixe. Então não importa a situação a qual você se encontre, mas é tempo de se examinar. Sim, porque Deus é amoroso. Ele quer resgatar o seu filho e Jonas pôde experimentar ali, naquela situação totalmente adversa, uma profunda reconciliação com o Senhor. Que Deus abençoe você,
abençoe sua casa e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, querido? Um abraço amoroso e duplo, meu e da Lígia, para você. Fiquem todos na bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Será no domingo, pela manhã. Um abraço a todos. Consigo ver alguns aqui pela telinha. Kátia, Daniel Constant, meu abraço. Claudeni, meu abraço. Lucielen, Alain e família, meu abraço. Que Deus os abençoe.